Certo, pessoal? Feliz segunda-feira, acho eu. Quer dizer, obviamente, a grande notícia do fim de semana foi que, no sábado à noite, bombardeamos o Irã, porque depois de sinalizar ao público que levaria até 2 semanas para decidir se os Estados Unidos iriam ou não se envolver nessa guerra, o presidente Bibi Netanyahu disse: "Sabe de uma coisa, na verdade, não queremos esperar." E então Trump levou 7 bombardeiros furtivos para o Irã e fez isso para que pudéssemos ter paz. Supostamente. Vamos falar sobre isso. Também o rabino Dave Portnoy, você sabe, o fundador do Barstool Sports, que recentemente gritou com seu funcionário porque aparentemente piadas podem causar o próximo holocausto. Pois é, agora ele está dizendo que eu sou o lunático porque não acho que soldados americanos devam morrer por Israel. E por isso quero ter certeza de que não vou medir palavras aqui em relação ao que realmente penso sobre nosso envolvimento com Israel. Então sejam todos muito bem-vindos de volta ao Candace J, seria realmente ótimo. Tanta coisa que quero dizer, tanta coisa que já disse no X. Tem sido uma verdadeira zona de guerra. Todos esses bots do IDF, claro, você sabe, eles sempre te acusam daquilo que eles mesmos estão fazendo. Eles divulgam esse relatório e, o Irã tem toneladas de bots na internet, mas todos os bots estão apoiando Israel e dizendo que temos que ir para a guerra. E esse fim de semana foi simplesmente insano. Sinceramente, sinto que estamos assistindo a um espetáculo. Eu realmente acredito que eles estão assistindo a um espetáculo. Acho que a CIA acha que somos muito burros. Como eu disse antes, geração 11 de setembro, nós crescemos e conhecemos esse roteiro, já vimos esse espetáculo e sabemos como vai terminar. E eles simplesmente gastaram tanto tempo nos manipulando. No momento em que Matthew Crooks, aquele garoto magrelo da Pensilvânia, subiu naquele telhado e tentou assassinar Donald Trump. Tentativa de assassinato contra Donald Trump, certo? E o Estado Profundo veio com uma narrativa de que de alguma forma ele estava ligado ao Irã. Aquele garoto, Matthew Crooks, ligado ao Irã. Eu disse, ok, vamos entrar em guerra com o Irã. É isso. Você precisa ter a bandeira falsa. E eles deixam claro que esse é o novo inimigo. E nós dissemos, não, calma. Eles disseram, calma, seus teóricos da conspiração. Isso não é verdade? Guerra com o Irã. E então, quando Bibi Netanyahu decidiu atacar o Irã, sim, foi isso. Acabou. Nossas tropas vão se envolver imediatamente, nós dissemos. E eles disseram, isso absolutamente não é falso. Nós não vamos nos envolver nesse conflito. Sabe, a coisa favorita que eles sempre dizem é Israel pode se defender. Israel pode se defender. Só que nunca faz isso. É só isso, nunca faz porque na verdade não consegue. O que levanta a questão, se você é uma nação e não consegue se defender, você é mesmo uma nação? Se você precisa depender da força de outra nação, do dinheiro dos impostos de outro país, por que você sequer se qualifica como uma nação? Se o poder faz o certo, essa é uma pergunta que podemos deixar para outro dia. Enfim, o ponto é que, na sexta-feira, a secretária de imprensa Caroline Leavitt nos disse de forma definitiva que Trump iria fazer essa pausa de 2 semanas, sabe? Todo mundo se acalma, não enlouqueçam. Vamos ser racionais quanto a isso. Ouçam só. Tenho uma mensagem diretamente do presidente e cito: com base no fato de que há uma chance substancial de negociações que podem ou não acontecer com o Irã em um futuro próximo, tomarei minha decisão de ir ou não dentro das próximas 2 semanas. Essa é uma citação direta do presidente para todos vocês hoje. Então foi isso que nos disseram. E, aliás, para aqueles de vocês que estão no chat dizendo que não conseguem ouvir, é só atualizar a página do YouTube e o áudio deve aparecer claramente para vocês. Enfim, foi isso que nos disseram na sexta-feira. E então, literalmente um dia depois, bombardeamos o IR, não estou brincando, foi um dia depois, todo mundo se acalmou. Vamos pensar, e isso vem diretamente do presidente. E então recebemos isso diretamente do presidente no Truth Social. Ele escreveu: concluímos nosso ataque muito bem sucedido aos 3 locais nucleares no Irã, incluindo Fordo, Natan e Esfahan. Todos os aviões agora estão fora do espaço aéreo iraniano. Uma carga completa de bombas foi lançada no local principal, Fordo, e todos os aviões estão a caminho de casa em segurança. Parabéns aos nossos grandes guerreiros americanos. Não há outro exército no mundo que poderia ter feito isso. Agora é hora de paz. Obrigado pela sua atenção a este assunto. Agora é hora de paz. É como você sabe, obviamente, se eu estou tentando alcançar a paz, jogar bombas nas pessoas geralmente é o caminho a seguir. É tipo, sabe, espancar alguém até não aguentar mais e depois pedir paz. Porque isso faz todo o sentido, isso é ridículo, né, obviamente. E imediatamente o MAGA começou a se revoltar porque, afinal, onde estavam todas essas promessas? Dissemos que não haveria novas guerras, certo?
Não haver novas guerras foi uma das primeiras promessas de campanha lá atrás, desde 2015, quando as pessoas embarcaram no trem do Trump. Foi porque existia essa visão do homem esquecido. Estamos tão cansados de nos envolver nessas guerras sem fim, de ouvir que estamos espalhando a democracia, e então só voltar e perceber que nosso país está em uma queda acentuada. Ok, então estamos indo imediatamente, estamos com torcicolo porque ontem era sexta-feira e você disse que ia dar uma pausa e pensar, e então a mídia israelense começa a noticiar que Bibi Netanyahu pegou o telefone e disse algo como: não, sabe, existe o presidente e existe o ultrapresidente, Bibi Netanyahu. Queremos que você ataque ele agora. E então Trump fez isso. Ele atacou ele de novo. Isso de acordo com relatos em Israel. É por isso que ele cometeu esse movimento brusco? Ok, então Trump faz um discurso sobre esses ataques. E teve algo que me chamou a atenção nesse discurso. Quero ver se você percebe. Ouça Trump se dirigindo à nação. Há pouco tempo, as Forças Armadas do Zeqem e Sandor realizaram ataques de precisão massivos contra as 3 principais instalações nucleares do regime iraniano: Fordow, Natanz e Esfahan. Todo mundo ouviu esses nomes por anos enquanto eles construíam esse empreendimento horrivelmente destrutivo. Nosso objetivo era a destruição da capacidade de enriquecimento nuclear do Irã e o fim da ameaça nuclear representada pelo maior patrocinador estatal do terrorismo no mundo. Esta noite posso informar ao mundo que os ataques foram um sucesso militar espetacular. As principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã foram completamente e totalmente obliteradas. O Irã, o valentão do Oriente Médio, agora deve fazer a paz. Se eles não fizerem isso, futuros ataques serão muito maiores e muito mais fáceis. Por 40 anos, o Irã vem dizendo: morte à América, morte a Israel. Eles têm matado nosso povo, arrancando seus braços, arrancando suas pernas com bombas à beira da estrada. Essa era a especialidade deles. Perdemos mais de 1000 pessoas. E centenas de milhares em todo o Oriente Médio e ao redor do mundo morreram como resultado direto do ódio deles. Em particular, tantos foram mortos pelo general deles, Qassem Soleimani. Decidi há muito tempo que não deixaria isso acontecer. Isso não vai continuar. Quero agradecer e parabenizar o primeiro-ministro Bibi Netanyahu. Trabalhamos em equipe como talvez nenhuma equipe jamais tenha trabalhado antes. E avançamos muito para eliminar essa terrível ameaça a Israel. Quero agradecer ao exército israelense pelo excelente trabalho que eles fizeram. E mais importante ainda, quero parabenizar os grandes patriotas americanos que pilotaram aquelas máquinas magníficas esta noite e todo o exército dos Estados Unidos por uma operação como o mundo não via há muitas décadas. Esperançosamente não precisaremos mais de seus serviços nessa capacidade. Espero que seja assim. Também quero parabenizar. Ok, então depois de fazer esse discurso justificando os ataques, ele continua dizendo que gostaria de agradecer e parabenizar Bibi Netanyahu. Foi a ele que ele agradeceu e parabenizou primeiro, pelo que ele estava agradecendo, pelo que ele estava parabenizando. Ainda estou um pouco incerto sobre os detalhes. Se você tiver alguma coisa, por favor, deixe no chat. Por exemplo, por que estamos parabenizando Bibi Netanyahu? O quê? Por nos envolver em outro conflito regional? Quem sabe, talvez, o início da Terceira Guerra Mundial. Quem sabe? Por que estamos pensando e parabenizando-o? E então ele continua agradecendo as forças de defesa de Israel? E então, por último, mas mais importante, ele finalmente agradece às tropas americanas que pilotaram aqueles aviões. Ou seja, isso é o último, mas também o mais importante. Eu sinto que, se fossem realmente os mais importantes, talvez você os tivesse agradecido antes do bebê Netanyahu. E isso realmente chega ao cerne do debate que estamos tendo agora. Porque o MAGA está dividido. Porque não era para isso que o MAGA deveria servir, certo? O MAGA não é simplesmente o que o Trump diz agora, mesmo que isso entre em completo conflito com o que o Trump disse ontem. A divisão é muito clara. É Israel em primeiro lugar versus América em primeiro lugar, certo? E a maneira como você sabe que fomos completamente infiltrados como um movimento por pessoas que colocam Israel em primeiro lugar é porque o movimento literal do Never Trump de 2015, os neoconservadores, os falcões de guerra que colocaram seus rostos na Covid ou no que quer que precisem colocar seus rostos para dizer aos americanos: eu sou conservador, mas até eu concordo que é melhor que Hillary Clinton seja presidente do que ter Adolf Hitler, certo?
Esses eram os conservadores. Nós os chamamos de neoconservadores, que fizeram absolutamente tudo o que podiam. Tudo mesmo. Ok, para ajudar a eleger a Hillary Clinton. Porque Hillary Clinton faz parte da família da classe da guerra. Nós não somos mais esquerda e direita, ok? Somos os falcões de guerra contra todo o resto. Os falcões de guerra que se beneficiam de guerras sem fim. É por isso que temos os Bush, os Clinton, os McCain, a família McCain sendo como os principais neocons da direita e todo o resto que estão olhando para a América e pensando, ok, na verdade, tudo está em declínio. Nada melhorou desde o 11 de setembro. E este país está cheio de criminalidade. Você não consegue nem... A gente nem consegue as nossas ruas asfaltadas, certo? Todas as cidades parecem dilapidadas. Nossos impostos estão ultrapassando. O que está acontecendo aqui? Ok. E se você precisasse de um indicador de quão insana é a classe dos falcões de guerra, não estou brincando. Acho que essas pessoas são loucas. Eles ficaram eufóricos com o anúncio de Trump. Então deixe-me deixar algo bem claro. Mesmo que você seja uma pessoa que acredita que precisamos nos envolver no Oriente Médio perpetuamente, para sempre, ok? Mesmo que você seja uma pessoa que diga, eu acredito na propaganda do Deep State e que sempre há uma ameaça iminente no Oriente Médio, ok, você não ficaria comemorando quando bombas caem. Isso é outra coisa, certo? Se eu dissesse, ok, bem, nós jogamos bombas, você diria assim, estou tão animado. Ah, eu te amo. Eu te amo, querida. E isso não sou eu atuando. Isso é exatamente o que Meghan McCain, filha de John McCain, e seu marido Ben Dominic fizeram. Eles estavam tweetando e ficaram tão felizes e eufóricos que ela tweetou para ele dizendo que o amava. Esse é um tweet real de quando estávamos descobrindo que o Irã havia sido bombardeado. Certo, você pode parar? Então, Ben Dominic, que odiava cada pedaço de Trump no movimento das revistas, escreveu, 4 anos atrás, disseram-me na cara que meu casamento me tornou 2 neoconservadores e anti-Trump. Mas hoje, essas mesmas pessoas estão reclamando impotentemente. E eu acho que esse presidente é demais. Então passei todo o meu tempo odiando Trump. Agora acho que ele arrasa porque está soltando bombas. Sim. E Meghan McCain fica tão emocionada com essas bombas que estão sendo lançadas, o que justifica o ódio deles por Trump, porque agora Trump vê as coisas do jeito deles. Ela tuita, te amo, querido. Bombas estão caindo. Amo você, querida. Eu nem sei o que está acontecendo. Não sabemos se não somos dignos, mas é isso que fazemos. Porque quero dizer, eu sou um McCain, certo? Eu conheço nossas contas fiduciárias. Eles serão reforçados se formos para a guerra. E parece que estamos indo para a guerra. Na verdade, se você me der um favorito, Skylar, levante os Never Trumpers. Tem uma página na Wikipédia. Nós simplesmente passamos por essas pessoas e tentamos encontrar alguma delas que não tenha ficado em estado de euforia quando souberam que estávamos sendo potencialmente arrastados para uma guerra. Não houve nem mesmo, essa é uma decisão difícil para o presidente, mas, você tomou a decisão certa. Foi git, nós vencemos. Oh, meu Deus. Eba, guerra. Mais guerra. Eu amo muito isso. Individualmente, acho que está mais para o fundo. Sim, a propósito, definitivamente houve um indivíduo que era o melhor amigo absoluto de John McCain. Lindsey Graham, é claro, vem dizendo bomb on há décadas, assim como bomb IR on. Toda vez que o vemos na TV, ele fala sobre como precisamos continuar bombardeando o Oriente Médio. Mas acho que é mais profundo. Mas como se fossem todos eles. Tem uma lista completa lá embaixo. Nunca apoiadores de Trump. Você tem Liz Cheney, Mitt Romney, aqui vamos nós. Joe Scarborough, Joe Walsh e Max Boots derrotam ex-Never Trumpers. Você tem J.D. Vance, Lindsey Graham. Quer dizer, a lista continua. Essas pessoas ficaram eufóricas e começaram a gritar conosco. Eles começaram a exigir que Tucker Carlson e Steve Bannon, certo, fossem expulsos do MAGA, porque este é o verdadeiro MAGA. O verdadeiro MAGA entende que John Bolton, Meghan McCain e Liz Cheney, poxa vida, isso precisa acontecer. E então temos que expulsar os Tucker Carlsons, as Candace Owens e o Steve Bannon do mundo. Steve Bannon, que literalmente foi para a prisão para apoiar Donald Trump. Esse Steve Bannon, ele tem que sair porque tem falado, tem se expressado com cautela. Ele vem dizendo que se Trump fizer isso, ele terá que explicar à base por que está fazendo isso, porque a base não é para a guerra, especialmente a geração Z. Essas pessoas não são a favor da guerra. Então eles dizem, você é um traidor, você é um traidor. As pessoas que realmente amam Trump, as pessoas que entendem que ele tem que simplesmente lançar uma carga de bombas e nem pensar nas consequências. Certo? Quer dizer, é onde estamos agora. E como eu disse, algumas pessoas estavam sendo cautelosas e os neocons comemorando. Na verdade, eu adoro que o Steve Bannon tenha chamado totalmente a atenção do Mark Levitt, que é um desses caras, simplesmente um maníaco.
Ele ficou simplesmente extasiado com esse momento. Sai, você tem aquele vídeo do Steve Bannon falando sobre o Mark Levin? Vamos fazer isso. Isso tem sido positivo. Para a plateia, eu acho que Mark Levin tem algo no Twitter hoje à noite. Vamos falar por você. É tão revoltante e repugnante, principalmente quando alguém nunca serviu ao seu país e não é um veterano. O uso que ele faz da linguagem é muito inapropriado para alguém que é covarde demais para servir a sua nação, certo? O que ele faz ao tentar difamar as pessoas sobre seu patriotismo, seu amor ao país e seu comprometimento com esta nação. Como eu disse, acho que ele e muitas pessoas na Fox e na The Hold Network deveriam ser investigados como se fossem estrangeiros, basicamente como agentes de um governo estrangeiro. Acho que está bem claro que não. Ele não está defendendo isso no interesse dos Estados Unidos da América ou dos cidadãos americanos e particularmente daqueles que estão em perigo, certo? Já que ele nunca esteve em perigo e não creio que nenhum dos seus filhos tenha estado em perigo, certo? Não é muito patriota. Seu amor pelo país e patriotismo é tão sólido quanto seu ser MAGA. O que você sabe, ele foi uma das vozes mais cruéis do presidente Trump quando concorremos em 16 e depois em 21. Ele é uma das primeiras pessoas a desistir. Com todas as pessoas da Fox recebendo salários de Rupert Murdoch, que desistiu para ir para a DEC, e de Nikki Haley e toda aquela turma de neoconservadores neoliberais. O presidente Trump é bem diferente. E o presidente Trump está voltando para a Casa Branca, vai receber um informe do seu Conselho de Segurança Nacional sobre a situação e veremos como isso se desenvolve esta noite. Ok, então só quero dizer que há níveis chocantes de antissemitismo, pelo menos de acordo com a nova definição. Lembre-se, o Congresso está aprovando essa nova definição de antissemitismo, que vai incluir acusar pessoas, curiosamente, de serem mais pró-Israel, de se importarem mais com os interesses de Israel do que com os interesses dos Estados Unidos. E isso só vai ser aprovado porque, é verdade, essas pessoas existem. E sim, Mark Levin é uma dessas pessoas. E é revoltante e nojento que essas pessoas sejam tão óbvias em relação à sua lealdade a Israel. Mas eles não vão se levantar e se mudar para lá porque fazem parte de uma infiltração cujo objetivo é nos influenciar a continuar apoiando interesses que, no final das contas, só servem a Israel. Certo, então você entende isso. Você tem o Tucker Carlson, que vem tentando apenas mostrar à América o histórico de nosso envolvimento no Oriente Médio. Não é muito difícil perceber que nós não ganhamos. Israel ganha, nós não ganhamos. E de repente apareceram todos esses bots e neocons gritando com pessoas como Steve Bannon, Tucker Carlson, dizendo que, antes de tudo, todos nós estávamos sendo teóricos da conspiração. Devo dizer que isso seria como atacar Soleimani. Eles disseram, sim, eles só vão entrar lá e sair. Vai ser o assassinato de apenas uma pessoa. Mesmo que desta vez tenhamos lançado pelo menos 45 toneladas de bombas sobre o Irã, bem em cima dos seus locais nucleares. E é assim, de alguma forma, que conseguimos a paz. Todo mundo sabe que se você quer paz, tem que lançar pelo menos 45 toneladas de bombas. E disseram que isso seria o fim de tudo. E o resto de nós estava apenas sendo teórico da conspiração quando dissemos, não, isso não vai ser o fim. Porque, obviamente, o que vai acontecer em seguida é que isso não vai ser suficiente para Israel. Eles vão exigir uma mudança de regime porque vão querer instalar seu presidente fantoche para poder controlar a região. Obviamente isso não vai ser o fim da história. Nunca é o fim da história. E nós fomos xingados por cerca de 24 horas. E o J.D. Vance foi para a TV e todo mundo se acalmou. Trump não quer uma mudança de regime. E eu não sei se o Trump simplesmente odeia o J. Vance e ele não conseguiu esperar 48 horas para twittar sobre mudança de regime. Mas acabou saindo assim. Você precisa achar isso, porque de repente o Trump fica sabe de uma coisa? Mudança de regime? Isso está no cardápio. E a gente simplesmente não conseguia acreditar porque está acontecendo tão rápido. Estamos acostumados a ser enrolados pela propaganda deles. Acho que normalmente demora um pouco mais, mas agora é instantâneo. Eles estão provando instantaneamente que os teóricos da conspiração estão certos sobre tudo o que a gente fala. Então, você consegue achar isso? Você consegue puxar esse tweet do Trump? Ele escreve, não é politicamente correto usar o termo mudança de regime, mas se o regime atual do Irã não conseguir tornar o Irã grande de novo, por que não haveria uma mudança de regime? Miga! E não é amiga, é só miga, que eu pessoalmente acho que significa Make Israel Great Again, tornar Israel grande de novo. Acho que é isso que estamos querendo dizer aqui. As pessoas já vêm dizendo há muito tempo que MAGA virou meiga. Acho que foi isso que ele quis dizer no final, mas acho que ele está tentando insinuar que é isso. E por que diabos seria nossa responsabilidade tornar o Irã grande de novo agora? Sério, pensa sobre isso.
Agora estão nos bombardeando com propaganda do tipo: você não sabe como é terrível viver no Irã? Você não sabe que o povo do Irã quer ter, tipo, um levante natural para poder derrubar esse governo terrível? Tipo, não é nossa responsabilidade nos envolvermos lá? E mais hilário ainda, não estou brincando. Não estou brincando, porque a gente sabe o que vem a seguir. Fica comigo, fica com os teóricos da conspiração. Quando fizemos aquela pergunta há alguns episódios sobre o que ia acontecer, se o Rena faria uma operação de bandeira falsa, seria isso? Está muito claro que a operação de bandeira falsa está chegando porque, no dia seguinte, depois que Trump falou sobre mudança de regime, de repente nos informaram que o Irã tinha células adormecidas nos Estados Unidos e que, acho que, sei lá, eles ligaram para o Trump e contaram para ele que tinham células adormecidas. É assim que eles sabem dessa informação. Não estou brincando. Você precisa encontrar esse artigo. Acho que era a página principal do Daily Mail dizendo que o Irã tem células adormecidas nos Estados Unidos. Então, é provável que um ataque terrorista aconteça. Se você acredita nos caras do Deep State, quero dizer, olha, eu sei que eles tiveram a Operação Mockingbird e que eles mandam seus jornalistas escreverem esses artigos para controlar a população, para que acreditem nas narrativas deles. E eles geralmente conseguem prever logo antes que um ataque terrorista aconteça. Normalmente, a pessoa que vai cometer o ataque terrorista, neste caso, o Irã, apenas liga para você e diz: Ei, só para você saber, tenho células adormecidas nos Estados Unidos da América. Sim, e aqui vamos nós. O Irã ameaçou Trump. Sinto muito rir porque é tão óbvio com os ataques terroristas de vingança das células adormecidas dentro dos Abraham Networks dias antes dos ataques nucleares. Sim, eles simplesmente ligaram e disseram isso porque a melhor maneira de executar um ataque surpresa é telefonar para seus amigos e avisar que você vai fazer isso. Sim. E agora é o seguinte. Vocês não entendem que precisamos espalhar a democracia? Vocês sabem como as pessoas vivem no Irã? Eles estão até compartilhando fotos, tipo, online. E não entendem o quão intensos são esses bots da IDF de, tipo, uma mulher no Irã. Ninguém sabe quem ela é. Ninguém sabe a história dela, mas dizem que ela foi atacada com ácido. E é assim que é a vida. Se você vive no Irã, se você mostra o cabelo, eles estão focando nessa questão do cabelo. Se você mostra o cabelo, alguém pode jogar ácido em você. Isso não é terrível? América, você não quer se envolver nessa guerra? Eu acabei de me envolver. O episódio do Piers Morgan This Morning já saiu e a conversa que tive com ele foi realmente incrível. Suspeito que vai viralizar bastante porque ele me fez exatamente essa pergunta. Ele queria saber por que ou se eu apoiaria uma mudança de regime. Tipo, se o governo é tão horrível assim. Por que não apoiar isso? E eu disse, olha, se eu for apoiar uma mudança de regime por causa de um governo horrível, vai ser em Israel, ok? Vai ser uma mudança de regime em Israel porque esse tende a ser o governo no Oriente Médio que está espalhando terror pelo mundo e que realmente impacta a minha vida como americano, impacta meus impostos quando já demos a eles 150 bilhões de dólares. Eles pegaram armas de nós, estão escondendo suas armas nucleares, fingindo que não as possuem, roubaram nossa tecnologia, estão comandando uma sofisticada rede de chantagem para que todos os nossos políticos simplesmente os obedeçam. E sim, então, se for para fazer isso, se for para fazer mesmo e dizer que não vamos ser isolacionistas, talvez devêssemos ir atrás de Israel, ok? Quero dizer, ele estava surtando e essa foi a verdadeira revelação. Falaremos sobre isso com Dave Portnoy, sobre um clipe do meu programa em que falamos sobre por que as tropas americanas se alistariam para isso. Eles deveriam simplesmente ir embora. Os militares ficaram apavorados. Os sionistas estavam perdendo a cabeça por causa disso. Vamos falar sobre o porquê quando chegarmos a Dave Portnoy. Mas então, perguntei a Piers e Morgan. Vocês vão adorar isso? Eu pedi para ele citar uma coisa boa que o sionismo trouxe para o meu país. Essa é uma pergunta muito fácil. Se for assim, a gente só tem que continuar fazendo isso. Temos que manter essa coisa do Bibi Netanyahu. A dança do Bibi Netanyahu. Bibi Netanyahu continua dizendo pra gente que se não nos envolvermos em uma guerra vai ser realmente terrível para nós. Você deveria ser capaz de pelo menos citar algumas coisas boas que o sionismo trouxe para a América. Quero dizer, você tem um vídeo, aliás, Skyar, do Bibi Netanyahu, listando todas as guerras nas quais deveríamos nos envolver? Sim, vamos rodar isso. Se você tirar a União Soviética e seu principal representante, a OLP, o terrorismo internacional entraria em colapso. Se você derrubar o regime do Saddam, eu garanto que isso terá repercussões positivas enormes na região. Obviamente, gostaríamos de ver uma mudança de regime, pelo menos eu gostaria, no Irã, assim como gostaria de ver no Iraque. A questão agora é uma questão prática. Qual é o melhor lugar para agir? Não é uma questão de se o regime do Iraque deve ser derrubado, mas sim de quando ele deve ser derrubado.
Não é uma questão de se você gostaria de ver uma mudança de regime no Irã, mas de como fazê-la. Há outras nações que você recomendaria que os Estados Unidos lançassem ataques preventivos neste momento? A resposta é categoricamente sim. As duas nações que estão competindo entre si para ver quem será a primeira a conseguir armas nucleares são o Iraque e o Irã. Mas uma terceira nação, aliás, é a Líbia também. A Líbia está tentando muito rapidamente desenvolver capacidade para construir uma bomba atômica. Então agora você tem aqui 3 nações, todas unidas para deter a marcha de conquista, subjugação e terror do Irã. Lindo, lindo. Nós podemos nos ouvir. Isso é simplesmente. Obrigado, bebê, por nos dizer novamente que filhos e filhas americanos precisam morrer no exterior por causa de armas de destruição em massa que simplesmente nunca conseguimos encontrar. Eles já estão tentando reescrever a história, como essas pessoas malucas, tipo a Laura Loomer, dizendo que Trump acabou de nos salvar de um holocausto nuclear. Eles não tinham armas nucleares. Ninguém em lugar nenhum disse que eles tinham armas nucleares. Pelo menos no Iraque, eles fingiram que tinham. Eles diziam, não, eles têm armas de destruição em massa agora mesmo e precisamos invadir. Ok. E dessa vez é tipo, bem, talvez eles possam fabricar. Talvez eles possam fabricar. Então precisamos invadir. Agora é como se estivéssemos recuando um pouco e dizendo, bem, sabe, eles estão enriquecendo urânio e isso é usado e é em um nível alto. Eles estão enriquecendo muito rapidamente. Aliás, Israel tem armas nucleares e eles não são nossos amigos ou aliados. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas o Irã definitivamente é problemático. Então, voltando àquela pergunta que fiz ao Piers Morgan, eu disse que deveria ser bem simples. O que o sionismo fez pelos Estados Unidos? Fez o quê? Eu poderia citar várias coisas que fizemos por Israel. O que recebemos em troca dessa crença de que devemos servir a Israel. E basicamente ele disse, bem, vocês têm o privilégio de ser o país que ajuda Israel. Absorvam isso, pessoal. Absorvam bem isso aqui. Prontos? Então, só para deixar claro, tudo o que recebemos em troca de bilhões de dólares, armamentos, nossos filhos e filhas morrendo no exterior, enquanto nossa nação está em declínio, é que podemos nos sentir bem, tipo, muito bem. Tipo, sabe, tudo foi pro lixo. Mas eu me sinto fantástico e você não? Eu sinto que as pessoas não estão se sentindo fantásticas no chat. Que estranho. Então eu disse a ele, só de cabeça posso te dizer, na verdade consigo citar algumas coisas que recebemos graças a esses sionistas neste país. Primeiro de tudo, uma fronteira aberta. E não estou brincando quando digo que realmente aprecio profundamente o trabalho investigativo feito por ninguém menos que Laura Loomer, quando ela foi até a fronteira recentemente, acho que foi no ano passado, para descobrir qual organização, certo? Estava distribuindo pacotes e instruções passo a passo para ajudar esses refugiados a atravessarem a fronteira dos Estados Unidos. Como dizer para eles, larguem seus documentos, depois vão para tal lugar, depois façam isso, depois façam aquilo. Bem-vindos à América. Milhões de ilegais de todo o mundo. E ela descobriu que era uma organização chamada HIS. E ela ficou bastante chocada com isso. HIS, que significa... Preciso pesquisar isso. Acho que é hebraico. Sociedade Hebraica de Ajuda ao Imigrante. Ela ficou chocada com isso. E felizmente, caso você esteja começando a pensar que existe alguma conspiração judaica, que as fronteiras abertas são culpa dos judeus, vamos deixar a Bari Weiss responder essa questão. Ela vai responder isso de forma bem completa. Bari Weiss quer dizer essa conspiração judaica, isso seria loucura, certo? Ouça só. Bem, é isso. A conexão judaica com os refugiados não é uma conspiração. Isso é algo do qual temos muito, muito orgulho. A organização que Robert Bowers mencionava constantemente é uma organização chamada HIOS, que trouxe pessoas, incluindo Sergey Brin, para este país. Ela começou na década de 1880 para trazer judeus que fugiam dos pogroms do leste europeu. Agora eles ajudam judeus e não judeus do mundo todo que fogem de perseguição. Conheci um homem no Arizona no domingo, um judeu do Cairo que foi ajudado a sair do Egito após a guerra de 1967. Essa sinagoga exemplificava esses valores. Ela participou de algo chamado Shabat dos Refugiados no sábado anterior. Foi uma das sinagogas participantes em âmbito nacional. E o conceito, como em todas as sinagogas judaicas, que reflete o mais sagrado dos valores judaicos, é o valor de Hassadim, de acolher o estrangeiro e, especialmente, de acolher os mais fracos em nossa comunidade, pois não há categoria mais fraca em nossa sociedade do que o refugiado, da qual temos muito, muito orgulho, ok? Nós podemos sair dessa.
Estamos apenas sendo abençoados. Oh, meu Deus. É uma loucura. Eu nem sabia. Não é nenhuma conspiração. Eles têm orgulho disso. Eles têm orgulho disso. Estamos sendo abençoados. E de onde vêm todos esses refugiados? Deixem-me conectar o DOD para vocês. Porque é hilário para mim ouvir a geração boomer que, como regra, como o Bannon diz, ele fala, eu sou um boomer. Como regra, eles adoram guerras, certo? E aí eles dizem, o que está acontecendo com este país? Isso também acontece no Reino Unido. Precisamos dessas guerras. E aí eles perguntam, de onde estão vindo todos esses refugiados? Se vocês pararem de apoiar Israel quando eles destroem esses países, não haverá esses refugiados. Ok, vocês não conseguem sustentar esses dois conceitos ao mesmo tempo. Vocês não podem dizer isso. Por um lado, temos que continuar nos abençoando ao amaldiçoar nossos próprios países e apoiar tudo o que o Bibinet e Yahoo quer, e depois reclamar quando ele despeja seus refugiados na nossa porta. Porque, claro, você sabe que o país deles é etnocêntrico. Você tem que ser judeu para morar aqui. Nossos países, ai meu Deus, abram as portas para essas bênçãos. Estamos orgulhosos disso. Isso é incrível. E então, sim, o que ganhamos com esses sionistas como Barry Weiss, que essencialmente abandonou sua vida política, abandonou seus escritos para convencer os americanos a fazerem parte dessa operação de infiltração, para convencer os americanos de que toda guerra é justificada, que toda guerra é uma exigência de sua lealdade. Sim. O que ganhamos com tudo isso? Bem, temos mais. Podemos invadir o Iraque, a Líbia, o Afeganistão, o Irã. Podemos fazer o que o BBE quer, que é o que o BBE consegue. E nos dizem novamente que Israel pode se defender, por isso atualmente temos 2.000 soldados estacionados na Síria. Depois que Israel expandiu suas fronteiras novamente, esperou a Síria colapsar, financiou o colapso, financiou os grupos terroristas que eram ligados à Al-Qaeda, certo? Porque eles podem financiar o terrorismo. Eles financiaram o Hamas, eles financiaram a Al-Qaeda adjacente. E então, quando eles dizem, ops, nós fizemos de novo. Derrubamos outro regime. É melhor nossos garotos irem até lá? Certo? Nossos garotos precisam chegar lá. Nossa, conseguimos. Estamos atrás de Assad porque ele estava protegendo os cristãos ao financiar terroristas. E agora vamos precisar dessas tropas americanas. E eu adoro a cara de pau de algumas dessas pessoas que dizem, bem, eles não tinham tropas em solo, o IDF não esteve envolvido no Afeganistão, então você não pode culpar Israel por essa... Ok, deixa eu deixar uma coisa perfeitamente clara. Como eu disse para o Piers Morgan, que vai sair depois, todo mundo sabe o que nossos garotos estavam fazendo lá no Afeganistão. Então, haha! Se você acha que perdemos a guerra no Afeganistão, é porque você não sabia pelo que estávamos lutando. Eles foram enviados para lá para guardar campos de papoula. Ok, campos de papoula. O que vem disso? O que vem da flor de papoula? Vocês sabem. Ok, vocês sabem o que aconteceu depois que perdemos no Afeganistão? A crise dos opioides estava atingindo a América enquanto nós observávamos aqueles campos de papoulas, dos quais, você adivinhou, precisamos para construir opioides. A crise dos opioides atingiu duramente os Estados Unidos por meio da família Sackler. E o que a família Sackari contribui para Tel Aviv? Sim, sua escola de medicina. Sim. Então somos muito abençoados novamente. Fomos tão abençoados que pudemos proteger aqueles campos de papoulas para quem? Ninguém sabe. Mas sabemos que tivemos uma crise dos opioides logo em seguida. Ok, então vou te fazer uma pergunta séria. Por que você apoia Israel? Vamos entrar nesse assunto. Vamos falar sobre isso, mencionar alguns patrocinadores e depois vamos entrar nesse tema porque eu realmente quero que vocês pensem sobre isso. Antes de mais nada, quero lembrar vocês sobre a Gold Co., porque talvez vocês tenham ouvido que Ron DeSantis assinou um projeto de lei que reconheceria ouro e prata como moeda de curso legal no estado da Flórida, isentando-os do imposto sobre vendas. Bem, essa lei está prevista para entrar em vigor em 1º de julho de 2026, dependendo da ratificação pela legislatura estadual. Por que fizeram isso? Bem, o governador DeSantis explicou melhor quando disse: esta é a nossa capacidade de dar a você liberdade financeira para se proteger contra a desvalorização do dólar, o que eu acho que tem tudo a ver com essa inflação e a dívida nacional disparando, sem mencionar o recente rebaixamento do crédito do ZEUA. Provavelmente isso abriu os olhos dele para o fato de que este é um problema real. E é exatamente por isso que eu mesma fiz parceria com uma empresa de metais preciosos. Os sinais já estavam claros há muito tempo, então se você quiser saber mais sobre como o ouro e a prata podem ajudar a proteger o seu dinheiro, entre em contato com meus parceiros da Goldco. Eles são uma ótima empresa em quem confio e que me ajudou tremendamente. Você pode visitar o site candacelikesgo.com e receberá um kit gratuito de ouro e prata de 2025. E você também vai conhecer a oferta deles de bônus ilimitado em prata. Então acesse candacelikesgold.com. É isso mesmo, candacelikesgold.com. Também lembrando você sobre o FAT 15, porque é divertido de falar.
Estou animada para compartilhar isso com vocês. O C15, que vem do FAT15, é o primeiro ácido graxo essencial emergente descoberto em mais de 90 anos. É um avanço científico incrível que apoia a nossa saúde a longo prazo, bem-estar e envelhecimento saudável. Com base em mais de 100 estudos, agora sabemos que o C15 fortalece nossas células e é um nutriente fundamental para o envelhecimento saudável, ajudando a retardar o envelhecimento biológico em nível celular. Quando nossas células não têm C15 suficiente, elas se tornam frágeis e nos envelhecem mais rápido. Felizmente, o FAT15 repara os danos relacionados à idade nas células. Ele protege as células contra futuras quebras e ativa vias no corpo que ajudam a regular nosso sono, saúde cognitiva e mecanismos naturais de reparo que sustentam nossa saúde geral. O F15 é respaldado pela ciência, premiado, patenteado e composto por C15 100% puro. É vegano e livre de sabores artificiais, alérgenos ou conservantes. O FAT15 oferece 3 vezes mais benefícios celulares do que o ômega 3 ou o óleo de peixe. O FAT15 vem em um lindo pote de vidro reutilizável com tampa de bambu e os refis serão enviados diretamente para a sua porta. O FAT15 tem a missão de otimizar seus níveis de C15 para ajudar a apoiar sua saúde e bem-estar a longo prazo, especialmente à medida que você envelhece. E você ainda recebe 15% de desconto adicional no kit inicial de assinatura de 90 dias. Se você acessar fat5.com/Candace e usar o código Candace no checkout. Mais uma vez, é fat5.com/Candace com o código promocional Candace no checkout. Tudo bem, pessoal. Muitas bênçãos. Muitas bênçãos. E eu te fiz uma pergunta. Eu perguntei, por que você apoia Israel? Tipo, literalmente, por quê? Eu não me importo com quem você é no chat agora, ok? Se você é negro, hispânico, fala um pouco de espanhol. Se você é muçulmano, judeu, hindu, não me importa. Responda isso pra mim. Por que de fato você apoia Israel? Às vezes você precisa refletir sobre si mesmo. De onde veio isso, essa necessidade de apoiar Israel? E falando pela minha própria experiência, quanto mais eu me envolvo nesse assunto, mais percebo que os sionistas meio que se comportam de uma maneira muito agressiva, psicopata. E talvez esses sejam os radicais, talvez existam alguns sensatos por aí. E, obviamente, eu passei por maus bocados no último ano, com eles tentando cancelar toda a metade da minha vida porque eu não apoiei Israel. Me tirando do contexto, mentindo sobre o que eu vou dizer. E eu vou dizer que é impressionante o quanto eles precisam mentir para sustentar o movimento deles. Ou seja, você simplesmente diz que a Candace é financiada pelo Qatar. Você simplesmente diz que o Tucker Carlson é financiado pelo Qatar. Você simplesmente inventa coisas sobre o Steve Bannon. É tipo, eu não gosto de você, então vou simplesmente inventar coisas, te difamar e caluniar porque a gente consegue se safar. Essa não é exatamente uma ideologia que eu possa apoiar, porque se ela exige mentiras para me convencer de que devo te apoiar, então provavelmente eu não deveria apoiar isso em primeiro lugar. E às vezes você percebe toda a manipulação emocional envolvida. E eu vou passar isso para o Dave Portnoy, que agora veio a público me chamar de lunática. Porque você sabe, eles precisam fazer aquela coisa freudiana. Eles sempre te acusam de ser louco. E ainda assim, nunca vi pessoas agirem de forma mais psicopata do que aquelas que, por exemplo, derramam uma lágrima de felicidade quando bombas são lançadas. E Portnoy nem sequer esperou, 3 semanas desde o seu último escândalo de loucura, claro, porque ele não consegue se enxergar ou algo assim, e sofre por não conseguir refletir sobre o próprio comportamento. Talvez. Mas isso é tipo o Dave Portnoy, algumas semanas atrás, agindo como um psicopata porque o funcionário dele acha que piadas são aceitáveis. E ele decidiu que não, você não pode chamá-lo de Rabino Dave Portnoy ou então judeus vão morrer em todo lugar ou algo assim. Dave Portnoy apenas diga às pessoas com suas próprias palavras. Kirk, se você só quiser que eu o expulse, não mencione, não ligue para o fato de que esse K não cala a boca. Se você quer apenas que eu ignore. Não me mande calar a boca. Não feche! Levante-se, seu careca. Certo, vá em frente. Como é isso? Ah, está morto. Nunca vou me recuperar disso, Dave. Vá em frente, continue. Nunca vou me recuperar. Bom, você é aquele que, chefão, você trabalha pra mim. Ok, vá em frente. Cadela, você trabalha pra mim? Claro, pode apostar. Por agora. Por enquanto, pare. Eu não. 5. É um show ou não é um show? É um show ou não é? Como se não pudéssemos ter uma conversa. Você é um idiota. Certo, pode você. Dizendo que pessoas devem permissão para piadas de judeus. Digam o que quiserem agora mesmo. Sim, eu acho que as pessoas... Deveria permissão para piadas. Então, quantas mães judias terão que ser mortas antes que você pare? Quantos? Responder à pergunta.
Quantos terão que morrer para que ele vença esse argumento? Ninguém deveria chamá-lo de Rabino Dave Portnoy, que é o que sinto agora. Obviamente, se você ouvir, deve sempre chamá-lo. Qualquer um que veja Dave Portnoy tem que chamá-lo de Rabino Portnoy. Porque isso agora é obviamente engraçado. E não poderia ser mais engraçado pelo fato de ele estar tendo esse colapso. Mas ele não é um lunático, pessoal. Ele é, totalmente estável. Vou dizer isso sobre o sionista. Eles não estão mandando pra nós o melhor deles, o Mark Levin. É como se eles não tivessem sentimento quando se trata de outras pessoas. Eles só querem conseguir o que querem. Ok. Então. E, aliás, esse é o Portnoy o tempo todo. Quero dizer, ele agiu como se quisesse pegar a bola dele e ir embora quando queria se filmar para o programa de pizza dele. E ele foi a uma pizzaria em Lexington, Kentucky, e disseram que ele não tinha permissão para filmar lá, e ele meio que surtou na saída, você não sabe quem eu sou? Estou de porto com o cara que experimenta pizza? Ouça. Esse cara tem permissão pra atirar no meu pátio hoje? Ah, não. Legal. Então preciso que você saia por aqui. Ok. Dou nota 0,0. Bom, rapaz. Expulso. Crítica Nacional de Pizza. 0,0. Mas vou jogar fora pra você, pra que não joguemos lixo. Lixo. Obrigado, irmão. Colidir. Que erro esse cara cometeu? Quem expulsou? Terrível. Expulsou o quê? Expulso. Aquele cara nos expulsou. Esse cara? Sim. O quê? Ótimo. E pizza. Temos outro. Imprensa. Não me lembro. Expulse-nos. Está gravado. Isso é esporte de bar, cara. Erro. Ó, o 0,1. Que erro tão grande, tão inaceitável e completamente absurdo. Por favor, eu imploro, expulse-nos imediatamente deste lugar. Como exatamente e de que maneira você chama uma situação tão desastrosa como esta? Frank, você diria que fomos expulsos? Sim. Grande erro. Enorme. Você não sabe quem eu sou. Ele. Sou o fundador da Barolo Sports. E então aquele lugar foi inundado com críticas ruins. Um monte de gente foi atrás deles. Mas não se preocupe, Portnoy é um santo. Depois que ele consegue o que quer, ele perdoou. Ele deixou que eles se redimissem e voltou lá. Mas é desse cara que estamos falando. Ele chama os outros de lunáticos. Ele não consegue lidar com o fato de precisar de uma licença para filmar em um lugar que não é dele. Então, quem são os verdadeiros lunáticos? Mas vamos deixar você ouvir o clipe dele, porque eu acho que isso realmente significa qual é o maior medo deles, porque eles pegaram uma parte do meu show da semana passada e agora estão tentando expulsar P, como Candace disse, algo que é tão inacreditável, é tão louco, é tão desequilibrado. Isso é uma verdadeira loucura. Cancel Candace. Sim, você está me deixando saber quais são seus medos. Ouça o que Dave Portnoy tinha a dizer. Eu diria que ela é uma lunática. Essa é uma pessoa que cresceu a vida inteira. Tenho certeza que ela é bem ruim. Se as pessoas dissessem algo maldoso sobre ela, ela criou um site de doxing. Ela foi envergonhada por isso. Se você dissesse algo maldoso, ela pegaria. Você é cancelado. Um dia ela acordou. Isso não vai me render visualizações. Ela foi da extrema esquerda para a extrema direita. Bang. Estalou os dedos. Mas ela disse que, se Trump disse que iríamos nos envolver, você deveria. E se você estiver no exército, você deve ser dispensado desonrosamente. Se você está no exército, é como se você fosse preso por isso. Isso arruína sua vida. É a coisa mais insana. E eles simplesmente dizem coisas idiotas assim e seguem em frente. Literalmente é como dizer, vá cometer um crime. Então vamos destrinchar. Para ser um sionista radical, você só precisa mentir e não sentir nada ao fazer isso. Então toda essa ideia, Candace criou um site de doxing e ela era tão invejosa à esquerda e ela te colocaria lá se você dissesse uma coisa maldosa sobre ela. Pura ficção. Pura ficção. Quero dizer, não há nenhum pingo de verdade nisso. Além do fato de que, apoliticamente, eu tive uma ideia no Kickstarter. Nenhum site existia. Uma página inicial no Kickstarter para ajudar crianças que estavam sendo presas, e com base nisso está na minha autobiografia. E você pode me assistir dando uma entrevista com o Dave Rubin, porque isso realmente se tornou o motivo, porque pessoas da esquerda e da direita estavam debatendo, achavam que eu poderia criar esse site, e eu não tinha dinheiro nenhum para fazer esse site. Isso me fez perceber que havia algo errado politicamente. Por que as pessoas estavam reagindo a essa pequena campanha no Kickstarter? Isso faz parte da minha história, do meu despertar. Ela era tão de esquerda que eu nunca tinha nem votado. Sobre o que estamos falando? Se eu continuar votando nos republicanos pelo resto da minha vida, terei vivido e morrido como republicano? Esse será o meu histórico de votação. Mas ele só precisa mentir. Porque você precisa fingir que há algo de errado com a pessoa.
E então você chega ao verdadeiro ponto, que é ele e todas essas contas radicais sionistas surtando. Porque durante uma sessão de perguntas e respostas do nosso programa na semana passada, alguém fez a seguinte pergunta, tipo, eu estou no exército, eu deveria mesmo lutar? Tipo, eu deveria simplesmente voltar para casa? E eu disse, olha, se eu estivesse no exército, e vou repetir, eu não vou morrer por Israel. Pense sobre isso. Os sionistas radicais ficaram tão assustados que pegaram essa parte do episódio e começaram a dizer basicamente que a Candace deveria ser presa por traição. O que isso sinaliza para você? Isso sinaliza que o maior medo deles é que soldados americanos digam, eu não vou servir. Eu não vou servir até que me deem um motivo real para servir. E um motivo real para servir não seria defender as fronteiras de Israel enquanto as suas próprias fronteiras estão escancaradas. Esse é o maior medo deles. Porque eram só as contas sionistas que estavam circulando isso, dizendo, meu Deus, você acredita nisso? Porque eles colocam Israel em primeiro lugar, certo? Eles colocam Israel em primeiro lugar. E eles precisam que americanos morram para que Israel possa manter seu lugar como o primeiro do Oriente Médio, certo? Eles precisam ser autorizados a isso. Para esse país, que não tem lutadores suficientes para continuar expandindo seu território, como está fazendo, depende que os americanos sejam ingênuos, burros e obedientes. E esses são os verdadeiros lunáticos, meus amigos. As pessoas que estão tentando convencer você de que é melhor morrer. Você sabe o que acontece se você decidir abandoná-los? Se você desertar do seu posto, você pode... Você vai perder seus benefícios. Isso é verdade. Você pode acabar passando um tempo na prisão. Isso é verdade. Tipo, se eles quisessem ser realmente extremos, você provavelmente não conseguiria uma arma. Você tem que responder essa pergunta se você abandonou ou não seu posto, o exército. Tudo isso é verdade. Mas não é isso que eles realmente temem. Eles não se importam com os soldados americanos. Eles não estão preocupados com o fato de eu dizer, bem, aqui está o que eu faria. Eles estão preocupados que se isso realmente acontecesse, eles teriam um problema. Eles teriam um problema de verdade se as tropas americanas dissessem, cansei de servir a Israel, eu me alistei para servir a América. Por que alguém apoia Israel hoje em dia? Ok, acho que a resposta é que você apoia Israel por um de dois motivos, o primeiro sendo culpa pelo Holocausto. Culpa pelo Holocausto. Fomos simplesmente batizados nessa pseudo-religião do Holocausto. Não teve nada a ver conosco. Mas eles garantiram que aprendêssemos isso sistematicamente na escola, certo? Tivemos que aprender sobre o Holocausto. Embora seja um fato que Henry Kigoa era muito mais psicopata, ele matou mais cristãos. Isso estava acontecendo exatamente ao mesmo tempo. Ok? O que os soviéticos e os bolcheviques fizeram aconteceu no mesmo período de tempo. Não aprendemos sobre isso porque não é isso que está sendo refletido nos filmes de Hollywood. É tudo sobre o Holocausto. Então você cresceu e quando seu cérebro estava sendo desenvolvido, porque essa é a educação soviética, eles entendem que isso tem que acontecer quando você é jovem e seu cérebro está sendo desenvolvido. Você foi ensinado que não importa o que aconteça, efetivamente os judeus não podem fazer nada errado. E se você notar um judeu fazendo algo errado, então você é essencialmente culpado de talvez criar o próximo Holocausto. Um caso em questão, conte uma piada. Chame-o de Rabino Portnoy. Bom, é isso. Você não viu? A vida é bela. Como você pode chamá-lo de Rabino Porn? Você não entende o que sua retórica está causando quando você diz Rabino Portnoy? Você precisa se informar. Essa é a principal razão pela qual eu acho que a maioria das pessoas sente culpa. E o mais louco disso é que não tivemos nada a ver com isso. B, havia coisas piores acontecendo. E C, nós nem sequer podemos falar sobre o Holocausto. Eu imagino ser tão poderoso. Você executa esse treinamento para cada criança crescendo nos Estados Unidos e isso está vindo mais ainda. Eles acabaram de aprovar outro. Acredito que no Congresso eles aprovaram. E você pode checar isso, Skyer. Mas aprovaram um projeto de lei para que todo estudante nos Estados Unidos também tenha o dia 7 de outubro. Não aconteceu em nosso solo. Mas todo estudante vai ter que aprender sobre o 7 de outubro. Isso faz parte dessa doutrinação que está acontecendo? Ok. Então você foi doutrinado na sua juventude a acreditar que tem mais peso se acontecer com uma pessoa judia, que você poderia ser culpado por um holocausto. E então você apoia isso. Fizeram com que você não pudesse fazer uma pergunta sobre o holocausto, porque à medida que você envelhece, sai da escola e começa a perceber que te contaram coisas sobre o holocausto, mas também houve muitas coisas sobre o holocausto que não te contaram. A coisa que mais me chocou, que eu nunca aprendi, e por favor me avisem no chat se vocês aprenderam, foi sobre o acordo de Havara. Tipo, isso é confuso, né? No mínimo, podemos concordar que não aprender sobre o acordo de Havara é estranho.
Skaya, você pode puxar isso aí? O acordo de Havara. Eu quero dizer, você nem aprendeu sobre isso, porque talvez aí você fizesse outra pergunta que eles não querem que você faça. E é por isso que o novo discurso sionista radical é que você não está apenas fazendo perguntas. Não faça perguntas. Não se lembre apenas do que você aprendeu na escola pública e pronto. Pessoas na Wikipédia. Nós vamos fazer isso para você. O acordo de Havara. O acordo de Havara é o acordo de transferência. Foi um acordo entre a Alemanha nazista e organizações sionistas que foi assinado em 25 de agosto de 1933, quando Hitler estava no poder, ok? Eles assinaram um acordo com os nazistas. O acordo foi finalizado após 3 meses de negociações entre a Federação Sionista da Alemanha, o Banco Anglo-Palestino, sob a diretiva da Agência Judaica e as autoridades econômicas da Alemanha nazista. Foi um fator importante para possibilitar a migração de aproximadamente 60 mil judeus alemães para a Palestina entre 1933 e 1939. Isso foi em tempos de guerra, certo? Então é claro que você naturalmente diria, ok, e é por isso que eu não aprendi isso na escola. Talvez você tenha feito isso. Vocês aprenderam? Você aprendeu isso? Verificar o chat, você naturalmente pensa, ok, então alguns estavam sendo transferidos legalmente para poderem se estabelecer na Palestina, enquanto o resto estava sendo morto. Como eles decidiram quem? Mas não. Pare com isso agora mesmo. Porque você seria culpado pelo próximo holocausto se fizesse uma pergunta. Então, não faça perguntas. Você não está apenas fazendo perguntas. O principal motivo pelo qual você apoia isso. O segundo motivo seria por causa de uma cena de crime teológica. Porque você é uma pessoa que, como Ted Cruz aprendeu na escola dominical, que a sua Bíblia diz que você será abençoado se apoiar esse país que atualmente está executando um holocausto em plena luz do dia, que executou um esquema de chantagem muito bem elaborado nos Estados Unidos para manter seu poder, que é responsável e protege pedófilos. Não conseguimos recuperar nossos pedófilos, mas é melhor enviarmos 150 milhões de dólares para eles. Sim, esse seria outro motivo pelo qual acho que tantas pessoas apoiam Israel. Porque, novamente, você é jovem, seu cérebro está em desenvolvimento. Os soviéticos entendiam isso que era importante enquanto o cérebro das crianças estava se desenvolvendo, alimentá-las com certas ideias. E isso é uma das coisas que eles receberam na escola dominical. Como Ted Cruz diz, se você é uma dessas pessoas, eu imploro que tente realmente chegar à raiz do motivo pelo qual esses pastores estão lhe dizendo isso. Aprofunde-se na história da Bíblia Scofield. Investigue a história de quando isso se tornou algo relevante e como, antes de Israel se tornar uma nação, o lobby sionista apoiou esses esforços para convencer você de que isso era real. Quero dizer, e para aqueles que estão se perguntando o que é isso, o que é dispensacionalismo, no que eles acreditam, o Dr. Taylor Marshall, que é católico como eu, fez um trabalho incrível abordando essa teologia moderna, apenas abordando-a. E foi engraçado, sem querer, o quão absurdo é que as pessoas acreditem que tiveram que se separar da Igreja Católica por causa das indulgências. Certo, é isso que aprendemos na escola. A Igreja Católica estava dizendo, dê isso a eles e você ganhará um lugar no céu. Mas então você tem essa seção de protestantes que acreditam na indulgência máxima. Deus vai me abençoar. Serei abençoado se fizer tudo o que Bebê Netanyahu disser. Faça com que isso faça sentido. Ouça a análise do Dr. Taylor Marshall. E isso é apenas em parte. Você deveria assistir a esse episódio na íntegra. Mas só para desmontar esse argumento, ouça só. Isso está na Bíblia. Como cristão, eu acredito nisso. Onde está isso? Eu posso encontrar para você. Eu não tenho a escritura de cabeça agora. Se você vai votar a favor de guerras e vai dar milhões e bilhões de dólares para Israel. E tudo isso se baseia no que você aprendeu na escola dominical, onde Ted Cruz diz, se você abençoar Israel, você será abençoado. Você acha que pode querer saber o versículo? Como cristãos, somos ordenados a apoiar o governo de Israel. Recebemos a ordem de apoiar Israel. Nós, Israel. Aqueles que abençoarem Israel abençoados. Mas espere, defina Israel. Isso é importante. Certo, então aqui vamos fazer uma pausa. Tudo bem, ele diz que a Bíblia diz que se você abençoar Israel, você será abençoado. Então é de Gênesis, o versículo ao qual ele está se referindo. Vou colocar na tela. Eu já deixei preparado antes. Aí está, sobre meu ombro esquerdo. E farei de ti uma grande nação. Ele está falando com Abraão. Farei de ti uma grande nação. E te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás abençoado. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12. Perceba que não diz abençoe Israel.
A palavra Israel não está no versículo que Ted Cruz e os dispensacionalistas estão tentando usar para nos levar a uma guerra baseada em uma teologia falha. Não diz que se você abençoar Israel, você será abençoado. Diz, abençoarei os que te abençoarem. É no singular. Ele está falando com o patriarca Abraão. E além disso, meu marido me apontou algo que é ainda mais absurdo. Então, esse versículo. Ele disse que era Gênesis capítulo 12? Isso vem antes. Só para você entender, Gênesis capítulo 12 é quando esse versículo aparece, Jacó nem sequer foi apresentado ainda na Bíblia, porque Jacó recebe o nome Israel de Deus, certo? Então Jacó é Israel, Israel é Jacó, isso nem aparece ainda, está fora de ordem. Então é Abraão primeiro, depois Israel, depois Jacó. Isso é antes de Jacó na Bíblia. Então esse argumento é um absurdo bem fundamentado, ok? E em grande parte, eu realmente acredito que todas as difamações e mentiras que eu suportei e acreditei sobre a Igreja Católica, que acontecem até mesmo na escola, tipo, mentem pra você sobre a Inquisição Espanhola, mentem sobre tudo. Acho que é porque o Papa Pio X, ok, quando Theodor Herzl apareceu e disse, olha, nós vamos simplesmente tomar esse espaço e criar o moderno Estado de Israel, mandou ele dar meia volta. Ok, talvez ele não tenha dito exatamente para dar meia volta, mas ele disse não, certo? Ele disse ao movimento sionista, não, isso realmente não está certo. E vocês não podem simplesmente fazer isso. E eu realmente acredito que eles guardaram ressentimento por isso. E há um motivo para existirem tantas mentiras espalhadas sobre a Igreja Católica. Eu não quero entrar em um longo desabafo teológico, mas quero te dizer para assistir a esse episódio. Se você é uma das pessoas que está sendo levada a apoiar Israel porque acredita que a sua Bíblia te instrui a isso, é melhor assistir ao episódio do Dr. Taylor Marshall e prestar atenção. Deixe de lado o que você acha que sabe sobre a Igreja Católica, porque não é verdade. O que você pensa que sabe sobre a Igreja Católica simplesmente não é verdade. A última coisa que quero dizer é, se você não se encaixa nessas duas categorias, e eu não sei, talvez você seja ateu, nem sabe por que apoia Israel. Eu espero que, a essa altura, você tenha algum senso moral dentro de si para saber que não pode apoiar o que estão fazendo com os palestinos, que tudo o que estão te contando sobre o que acontece no Oriente Médio está acontecendo em Israel. E isso, aliás, se você acompanha as notícias israelenses, eles estão dizendo que é uma limpeza étnica, certo? Você não precisa imaginar isso. A informação está bem ali. Entre no seu feed do X, olhe as fotos. Quero dizer, Skyar, você tem... Ok, olhe para isso. Veja o antes e depois de Gaza. Tudo aquilo eram grandes prédios e eles simplesmente destruíram completamente tudo, certo? E agora eles estão falando em construir e colonizar novamente. Eles estão enviando colonos para lá, certo? Isso é um extermínio planejado. Então, quando você diz que apoia Israel, você está apoiando um genocídio planejado, um extermínio planejado, porque Miriam Mendelssohn deu um cheque de $100 milhões para o Trump. E ela lhe disse que queria visitar a Cisjordânia também, ok? Isso é imperialismo sendo vendido a você como algo divino. É desprezível. Por favor, salvem suas almas. Eu estou te implorando. Eu imploro que você reconheça essa verdade e desenvolva alguma coragem e vergonha para todos os homens por aí, os comentaristas que estão recebendo dinheiro de Israel de uma forma ou de outra, ou recebendo dinheiro de sionistas de uma forma ou de outra, e que têm medo de vir a público e chamar isso pelo que realmente é. Ou seja, vocês permitiriam até mesmo que seus filhos crescessem nesse cenário de pesadelo, podendo ser recrutados para outra guerra por demônios. Pensem de verdade. Quero deixar claro, eu acho que Bebê Netanyahu é um demônio. Ele tentou, fazer um condicionamento emocional comigo. Ele disse algo como, ok, você está dizendo que ele é Adolf Hitler. Você não sabe? Como você ousa mencionar Adolf Hitler? Não vamos mais fazer isso, ok? O seu projeto de engenharia social Adolf Hitler acabou. Nós vemos o que está acontecendo em Gaza. Nós entendemos o que é o exército IDF. Eles estão literalmente na imprensa em Israel chamando isso de jogos vorazes, ok? Porque enquanto essas crianças e adultos correm tentando conseguir comida porque estão sendo deixados passar fome, ok? E quando os caminhões chegam e eles correm, eles simplesmente decidem em quem vão atirar. Essa é uma realidade que acontece todos os dias em Gaza. Enquanto seus políticos tentam dizer que é seu dever bíblico apoiar esses monstros, não é. Não é seu dever moral, seu dever bíblico. E se você tiver algum senso, você enfrentará esta nação. Ok? Quer dizer, estou desabafando? Já se passaram 7 minutos e vou ter que amamentar meu bebê. Não acredito que isso acabou. Isso já dura tanto tempo. 57 minutos?
Olha, escuta, deixa eu ler alguns dos seus comentários primeiro, lembrando você sobre a Name Skincare, porque na verdade não sou financiada pelo Catar ou pelo Irã. Eu só tenho alguns princípios decentes. E você tem que admitir que minha pele está boa quando estou desabafando. Você tem que admitir. O verão chegou oficialmente. Para muitos de nós, isso significa mais tempo família e aproveitar o ar livre. Isso também significa que estamos prestando mais atenção pele. Ao comprar os essenciais para o verão, somos forçados a escolher entre valores e decisões. E isso se aplica a tudo, inclusive ao que você coloca na sua pele. Eu uso Neme Skincare. É diferente. Esta é uma marca que tem orgulho de ser americana, de propriedade conservadora, fundamentada na fé, família e liberdade. É uma marca para aqueles de nós que querem consumir de acordo com seus valores e apoiar empresas que acreditam nos mesmos princípios que seguimos. E agora a Neme cuida de você da cabeça aos pés com sua nova linha de cuidados corporais. Diferente de outros produtos do mercado, o Kit Corporal Foundation deles inclui um ingrediente ativo em cada produto. É uma rotina simples de 3 passos, que inclui o Botanical Bliss Body Wash, que limpa suavemente após um longo dia de verão. Depois, o Revitalizing Sugar Scrub, que esfolia e suaviza a pele com vitamina C e óleo de coco. E finaliza com a loção corporal restauradora com ácido hialurônico e aloe vera, proporcionando hidratação duradoura durante todo o verão. Por isso, você deve escolher a Neme Skincare. É mais do que apenas uma pele bonita. É cuidado com a pele sem compromissos. Acesse nemeskincare.com, código Candace10, ganhe 10% no seu pedido. Isso mesmo, nemeskincare.com com o código CODECANADA10 hoje. E também lembrando rapidamente sobre a American Financing, porque os custos estão subindo em tudo. E veja, se tivermos outra guerra, já sabemos o que esperar. Gasolina, supermercado, consertos em casa? E se você é proprietário de um imóvel, provavelmente já pensou, devo ligar para a American Financing para refinanciar e quitar essa dívida do cartão de crédito? E você tenha ficado em dúvida da taxa de hipoteca baixa que aproveita. A taxa baixa não está te salvando em juros de cartão. A conta que as pessoas não querem encarar. Isso está te custando milhares de dólares. Aqui está a verdade. Se você está pagando apenas o valor mínimo, essa dívida vai te acompanhar por anos. É por isso que as pessoas estão ligando para a American Financing, porque estão economizando, em média, $800 por mês usando o próprio patrimônio. Finalmente, livre-se da dívida do cartão de crédito. Então você deve isso à sua família. Veja o que é possível. Sem taxas antecipadas, pressão. Não custa nada descobrir quanto economizar mês. E começar hoje talvez consiga adiar 2 pagamentos hipoteca. Então não espere mais. Ligue para a American Financing hoje mesmo. O número é 8007-951-210. Novamente, o número é 8007-951210 ou basta acessar americanfinancing.net Owens, americanfinafinancing.net Owens ou uau. Temos 62 mil de vocês assistindo ao vivo. Nossa, vou me meter em muitos problemas com os sionistas radicais. Estou tão assustado. Estou realmente assustado porque, sabe, a Laura Loomer, ela me deu um apelido. Ela disse que eu sou Taryn Candy. Eu não sei como vou conseguir sobreviver a essa. As crianças na escola estão me intimidando. Os garotos descolados. Os sionistas estão me intimidando e eles vão me chamar de Theon Candy em todo lugar. Tão assustador. Ali escreve, a miniatura deste vídeo me fez rir de verdade. Seu senso de humor é nível sábio. Obrigado por sempre saber como e quando trazer leveza suficiente para ir à conversa, para nos impedir de cair no desespero enquanto buscamos nos manter informados. Tome a pílula branca, Alley. Eu nunca me desespero. Eu te prometo, no final nós vencemos. Assim como Cristo vence, assim como a verdade vai vencer no final. Ok. O caminho, a verdade e a vida. Mike escreve, não era para ter acontecido assim. Mesmo que a Terceira Guerra Mundial não aconteça, a economia vai sentir isso no bolso, e muito. Sobre o que estamos discutindo afinal? Como eu disse, eles ficam nos enrolando e tentando fingir que não estamos envolvidos, mas estamos meio que envolvidos. E isso é um absurdo, porque de qualquer forma os americanos vão sofrer. É isso. Se você quer ser tão grande e poderoso e sair jogando bombas, é melhor estar preparado para se defender quando o outro país começar a se defender também. E aparentemente eles não conseguem fazer isso. Temos que continuar envolvendo os Estados Unidos. Bucket Guy Bell escreve, como você sugere lidar com familiares que são abertamente pró-Israel? Meu pai é fortemente pró-Israel. Sou muito próximo dele. Isso me deixa um pouco triste. Mas como cristão não posso concordar com ele. Tudo bem. Acho que todos nós temos isso na família. Pessoas pró-Israel na minha família estão mudando muito, devo dizer, porque o Bibi Netanyahu foi longe demais. Mas você tem que permitir que eles despertem por conta própria. Nem todo mundo passa por esse processo no mesmo dia. E eu sempre entendi isso porque, especialmente eu, sou como um gosto adquirido.
Tipo, as pessoas me odeiam no começo. E então, conforme mais coisas aparecem e elas percebem que eu só estava sendo honesto de um jeito ou outro, elas ficam tipo, ok, acostumam. Mas se você começar a exigir que as pessoas tenham esse despertar instantâneo, no mesmo momento que você teve, geralmente isso não dá certo. E eu realmente faço isso. Eu só oro pelas pessoas. Eu digo o que tenho que dizer. Eu ouço eles falarem a verdade, ouço o que eles acreditam ser a verdade. E sei, meio que não concordo, mas, sabe, devagarzinho, com sorte, as escamas caem dos olhos deles. Ariel Anderson escreve: Trump está tomando a melhor decisão, devemos proteger Israel. A Bíblia diz que Israel espiritual é redimido pelo sangue de Jesus, mas a nação de Israel ainda deve ser protegida. Amo você, Candace, mas isso é escritura. Eu também te amo, mas isso literalmente não é escritura. Não é nenhuma interpretação livre das escrituras. Na verdade, isso é um anátema para as escrituras. O povo escolhido de Deus, o novo Israel, a aliança, somos nós, são os cristãos, aqueles que seguiram Cristo. Essa é apenas a realidade. E como eu disse, por favor, dedique um tempo para assistir aquele episódio. Se você discorda de mim e adoro que ainda esteja aqui, vá assistir ao episódio completo do Dr. Taylor Marshall, enquanto ele desmonta lentamente os argumentos e mostra o que realmente está na Bíblia. Nem sequer menciona Israel nesse versículo, o que é ainda mais louco. Ok, então temos o James Z. Compass, que escreve: Candace, você ouviu falar sobre os 200 cristãos que foram mortos por terroristas islâmicos na Nigéria? O mundo permanece em silêncio quando tais atrocidades acontecem. Mas há tanta cobertura sobre Gaza. Você poderia usar sua plataforma para dar visibilidade a isso? Sim. Já falamos sobre cristãos sendo assassinados em toda a África. Já falamos sobre o que está acontecendo no Oriente Médio. Também poderíamos falar sobre o que está acontecendo na Armênia, aliás, mais uma crise de refugiados que está ocorrendo. E Israel, é claro, está fornecendo as armas. Você quer falar sobre o que está acontecendo no Congo? Tem o Dan Gertler lá embaixo. Você realmente tem que se perguntar como eles sempre, aliás, controlam o comércio dessas coisas, como Israel enquanto nação. De onde vocês estão tirando todos esses diamantes para simplesmente comandar o comércio de diamantes desde, o começo? O que está acontecendo com isso? Eu só estou curioso. Crise dos opioides. De onde vocês estão tirando todas essas flores de papoula? E por isso, há conversas maiores que precisam ser feitas, porque às vezes as pessoas não veem como tudo isso está conectado. E eu acho que está totalmente conectado. Mas eu usei minha plataforma. Você pode voltar e conferir meus tweets, e eu já falei sobre essas coisas. O motivo pelo qual as pessoas estão falando sobre o que está acontecendo em Gaza agora é porque estamos assistindo a uma aniquilação, e nossos impostos estão literalmente financiando isso. Então isso é problemático. É problemático. Nós tivemos que falar sobre a questão de Israel repetidamente e fico feliz em ver que tantas pessoas estão falando sobre isso. Mas sim, cristãos estão sendo massacrados em todo o mundo. E eu já falei extensamente sobre isso neste programa. Já falamos. Eu não sei como dizer. Acho que é o evento Sion que escreve, Candace, quem está mais perdido no deserto? A comunidade negra a qual você se referiu no seu livro Blackout? Ou as pessoas de hoje que estão comprando a propaganda de Israel? Mais perdido? É tudo o deserto. Mais fundo no deserto, com certeza. Pessoas que compraram a propaganda de que, de alguma forma, Israel está nos abençoando. Estamos sendo tão amaldiçoados por abençoar Israel. É uma loucura. É como se fôssemos uma nação amaldiçoada, amaldiçoada, amaldiçoada. Acho que se parássemos de abençoá-los, de abençoar Israel por um tempo, essa nova nação no Oriente Médio, as coisas poderiam melhorar. Na verdade, acho que se não os abençoarmos por um tempo, talvez até recebamos algumas bênçãos aqui na América. Snack escreve: podemos todos fazer o que a Bíblia diz e agora mesmo fazer uma breve oração pelos nossos líderes? Na verdade, você deveria, como parte da sua rotina diária, orar pelos nossos líderes. Como eu disse hoje para o Piers Morgan, não desejo nenhum mal ao Trump. Claro que não me voltei contra ele. Acho que ele se afastou de suas promessas. Não me arrependo de ter votado nele porque não acho que a outra opção teria sido melhor. Mas também não faço parte de um culto e vou apontar isso porque, no fim das contas, votei em alguém para ser um líder. Não um líder de culto, mas para ser líder desta nação e não de Israel, desta nação aqui. E sinto que Trump talvez esteja se perdendo e esquecendo disso. Então é só isso que vamos dizer sobre esse assunto, pessoal. Como eu disse, já passamos muito do tempo, mas 63 mil pessoas assistindo ao vivo é absolutamente incrível. Quero encorajar vocês, se quiserem apoiar meu trabalho, para que eu nunca precise ser financiado pelo Qatar e ler anúncios do Qatar, o que eu diria que foi divertido. Uma guitarra, por favor, acesse canasound.com. Você pode fazer a pré-venda do livro, que eu sei que estou um pouco atrasada. A gravidez me deixou atrasada e só agora consegui terminar as edições de Fazendo um Sanduíche para ele. Você pode acessar e se inscrever para aprender sobre a indústria das vacinas. Se você é um novo pai ou mãe, temos a série Shot in the Dark.
Você pode se inscrever e participar do Clube do Livro, onde podemos dizer coisas que não seriam apropriadas para dizer no YouTube. Somos atingidos com muita força. O Clube do Livro é incrível, tem sido muito divertido. E continuamos lendo Babin. Hollywood Babylon, a fundação de Hollywood amanhã, acho que amanhã às 18 horas, horário do leste. Está certo? SKR. A propósito, eu sempre adoro seus comentários. Você fica tipo, eu sempre fico tipo, Skylar, nós decidimos que eu sou basicamente uma penetra em casamentos. Quando ele diz, mãe, o bolo de carne. Você tem esse clipe, Skylar? Este sou eu. Ei, mãe, o bolo de carne. Queremos isso agora. O bolo de carne. Skylar, os clipes. Precisamos dos clipes agora. Queremos isso agora. Adorei isso. Literalmente meu filme favorito. Melhor comédia de todos os tempos, na minha opinião. Nos vemos amanhã.